Pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Universidade da Elétrica. E eu preparei para vocês uma sequência de aulas práticas de instalações elétricas. Todo tipo de ligação, alguns ensaios elétricos, funcionamento de disjuntores, contatoras, ligação de disjuntores, ligações de interruptores, o princípio de funcionamento das contatoras. Então essa aula é uma aula longa, né, com medição de resistência de isolamento, né? Então é uma aula condensada com práticas que vocês encontram só aqui no canal da Universidade da Elétrica. Então veja na sequência, nós vamos estar usando os nossos laboratórios, tá? Então veja aí na sequência essa longa aula de laboratórios. Dando continuidade à nossa aula, agora em laboratório, a parte prática 1 é mostrar para vocês o disjuntor IEC e o disjuntor NEMA. O disjuntor IEC é um disjuntor, visualmente é um disjuntor branco, onde a gente tem aqui as partes que eu tinha comentado anteriormente na aula dos slides. Primeiramente a gente tem aqui a bobina eletromagnética, quando tem um curto-circuito, ele vai puxar essa travinha e desarmar para curto-circuito. Tem aqui o meu material bimetálico para sobrecarga. Quando eu tenho sobrecarga, esse material dilata de forma desigual e solta e puxa a trava, empurra a trava e desarma o circuito. Aqui a gente tem os bornes de conexão, entra a conexão, a fase entra aqui e sai aqui. E aqui a gente tem a câmara de arco, de extinção de arco. E aqui eu tenho o atuador manual, ou seja, voltando ao conceito de disjuntor, que é um dispositivo, né, que tem a função de fazer proteção automática e manual. Aqui eu tenho o atuador manual. Aqui eu tenho o atuador para curto-circuito, que é o eletromagnético, a bobina eletromagnética, e aqui eu tenho o atuador para sobrecarga. E aqui do lado eu tenho o disjuntor do padrão NEMA, né? É um disjuntor, a cor dele é preta, ele tem aqui um material bimetálico, onde vocês podem observar, tem uma ranhura, onde essa travinha aqui, essa trava, ela fica dentro dessa ranhura, e quando você tem um aquecimento nesse material bimetálico, essa trava libera e remove a carga que estava indo para o circuito. Aqui a gente tem a câmara de extinção de arco também, né? Essa câmerazinha aqui para extinguir o arco. Aqui eu tenho os bornes de conexão de entrada e conexão de saída. Então, visualmente, a gente observa, o disjuntor IEC é branco e o disjuntor NEMA é um disjuntor preto. Ou seja, o que nós vimos em sala de aula, a gente está vindo aqui no nosso laboratório do UniCeub mostrar para vocês a parte prática de um disjuntor, as diferenças do IEC para o NEMA. Bom, gente, vamos para a prática 2, que é o princípio de funcionamento do disjuntor IEC, curva B e curva C, para disparo de curto-circuito. O Hugo, que é aluno de engenharia elétrica, ele fez a montagem da seguinte forma: ele pegou a fase que vem da rede, conectou no primeiro disjuntor e ligou os disjuntores curva B e curva C em série. Então aqui a gente tem um disjuntor curva C, esse disjuntor curva B, esse disjuntor aqui curva B, e esse outro disjuntor curva C. Então a gente colocou alguns disjuntores de curva B e alguns disjuntores IEC de curva C. Então a gente vai provocar um curto-circuito e observar e mostrar para vocês os disjuntores que vão disparar, né? Vamos ligar os disjuntores, né? Todos os disjuntores são disjuntores de 10 amperes, né? Só aqui eu tenho os disjuntores de 10 amperes, são dois curva B de 10. Dois curva B de 10 e um curva C de 10 amperes também. Então a corrente nominal desses disjuntores, 10 amperes. Vamos provocar o curto-circuito e vamos observar quais os disjuntores vão desarmar. Vamos lá, gente. Agora eu vou fazer o curto-circuito e observar quais os disjuntores curva B e curva C. Observando aqui, disjuntor curva C, desarmou, disjuntor curva B, desarmou, e disjuntor curva B
também desarmou. Ou seja, o curto-circuito foi atuação rápida para todos os disjuntores da família IEC, ou seja, da norma IEC, que são esses disjuntorzinhos brancos. Esse disjuntor e esse disjuntor. Ou seja, um pequeno curto-circuito, fase e neutro, os disjuntores desarmaram instantaneamente. Assim como o disjuntor aqui da bancada, que é um disjuntor de 16 amperes, que também sentiu o curto-circuito e desarmou também. Então assim a gente encerra a parte prática 2. Bom, agora nós vamos para a parte prática 3, que é ligar um disjuntor IEC em série com um disjuntor NEMA. Como vocês podem observar aqui, tem um NEMA 10 amperes ligado em série com um disjuntor IEC curva B de 10 amperes. Vou provocar o curto-circuito e fazer aquela comprovação que a gente viu no slide. O disjuntor IEC vai desarmar, o disjuntor NEMA não vai desarmar, porque ele tem um tempo de resposta maior, corrente até 27 vezes a corrente nominal. Então vou provocar um pequeno curto-circuito, fase com neutro. Tá? Vocês podem observar agora, está aqui o disjuntor IEC desarmou, o disjuntor NEMA está armado, ou seja, o disjuntor NEMA não conseguiu desarmar. Por quê? A corrente não foi uma corrente suficiente para ele desarmar, porém, como eu estava ligado em série, um disjuntor IEC, que tem uma atuação de entre 3, como é curva B, entre 3 e 5 vezes a corrente nominal, ele disparou automaticamente. Então aqui a gente comprova, realmente, aquilo que a gente viu no slide, né, nas aulas teóricas, a gente comprova na prática. O disjuntor IEC tem um disparo muito mais rápido que o disjuntor NEMA. Então aí fica para vocês a dica. Instalações elétricas, residenciais, comerciais, utilizem disjuntor da norma IEC, em função da rapidez e maior segurança na atuação contra curto-circuito. Vamos agora para a quarta experiência, parte 4, que é simulação de sobrecarga. Então a gente tem um disjuntor IEC classe B de 10 amperes, ligado, entrando a fase, essa fase está saindo e vindo aqui num balde com uma resistência. Observando essa resistência, a gente tem uma corrente aqui, tem 11 amperes. Agora eu vou aumentar essa corrente, mudando para o quente. Então a corrente sobe aí em torno de 16 amperes. Essa corrente vai durar um tempo suficiente para que o disjuntor possa desarmar. Então tem ali uma corrente de 15,8, o disjuntor tem até 1 hora para poder desarmar, para sobrecarga. De 12,7 amperes. Ele é um disjuntor de 10, ele tem até 1 hora para poder desarmar. Então eu vou colocar esse chuveiro, essa simulação desse chuveiro no quente, para a gente olhar e o comportamento desse disjuntor aqui em relação ao aumento dessa sobrecarga. Quando eu aumentar a sobrecarga, provavelmente esse disjuntor vai desarmar. Eu tenho aqui o disjuntor DTM, a fase entrando, saindo, conectando aqui no meu disjuntor DR. Tá. Então, nós vamos fazer a parte 5 da experiência, quinta aula de prática, onde eu tenho um disjuntor DTM, a fase entra nesse disjuntor DTM, ela sai, entra no disjuntor DR, ele é diferente do disjuntor DTM, ele é mais largo. Esse disjuntor protege contra choque. Eu vou simular uma fuga de corrente, né, para que esse disjuntor DR possa realizar o desarme. Aí eu vou colocar aqui, eu tenho aqui o terra, eu vou provocar uma fuga de corrente para provocar o desarme do meu disjuntor DR. Aí vocês podem observar que o disjuntor DR desarmou numa rapidez muito grande. Pode ser percebido que essa lâmpada aqui, ela deu um acendimento muito rápido, né? Isso indica que a corrente é cortada num tempo muito pequeno. Isso salva vidas de pessoas e animais em uma instalação elétrica. Pessoal, eu vou agora mostrar para vocês como se faz uma ligação three-way. A ligação three-way é uma ligação que vai permitir que você consiga acionar a lâmpada em 2 pontos.
Então vamos começar aqui pela nossa lâmpada. Vocês estão vendo aqui, é uma lâmpada econômica. Na primeira entrada, onde estou mostrando com a chave de fenda, um fio vermelho vai ser o retorno da lâmpada. E o fio azul é o neutro. Vindo aqui no quadro, o neutro está ligado no barramento aqui de neutro, ok? E o fio de retorno, ele está descendo para os interruptores three-way. Aí eu vou mostrar para vocês. O que é um interruptor three-way? É esse interruptor com essa característica. Ele tem 3 terminais. Os 2 terminais extremos aqui, nós conhecemos como paralelos. Esses 2 terminais aqui, com esses 2 condutores brancos, são os paralelos, estão conectados com o outro three-way aqui, esses 2 brancos aqui, ok? E depois nós temos nesse segundo three-way aqui, eu tenho o fio vermelho. Esse fio vermelho é o retorno da lâmpada, ok? Então os 2 paralelos que são conectados a esse three-way. E aquele vermelho que vocês viram aqui, esse é o retorno da lâmpada. E no pino central desse primeiro three-way aqui, eu tenho a minha fase entrando no circuito. Eu coloquei aqui um disjuntor de 10 amperes para esse circuito de iluminação, que eu vou mostrar aqui para vocês. É esse disjuntor aqui, que está alimentando aqui, a energia entra aqui e vai alimentar o meu primeiro three-way aqui. Aí nós vamos agora fazer o teste. Eu vou acionar a lâmpada no primeiro three-way. Lá, vocês podem ver, a lâmpada acionou. Agora, no segundo three-way, eu posso desligar a minha lâmpada. Desliguei, lâmpada desligada. Agora, se eu quiser acionar novamente a lâmpada, ela está acionada aqui, como vocês podem observar lá. Então, pessoal, essa é uma ligação simples, mas que muitos eletricistas erram essa ligação, correto? E vou mostrar para vocês a termografia, tá? Eu liguei algumas cargas aqui, uma carga de valor pequeno. Vocês podem observar aí que essa carga é um chuveiro, uma resistênciazinha de chuveiro, me dando aí 11 amperes. Eu botei ela num balde só para exemplificar. Vocês podem observar, tá lá a resistência do chuveiro, né? Com 11 amperes, ela está conectada naquele ponto ali. E agora eu vou mostrar para vocês, como já havia vocês solicitado, eu vou mostrar a termografia, né? Então eu vou mostrar a termografia do quadro. Olha lá, vocês podem observar temperatura 31 graus, né? 29, vocês podem estar observando. Agora eu vou descer um pouquinho para mostrar para vocês a termografia lá no ponto onde o chuveiro está conectado. Normal, porque está dentro da especificação do condutor. Vocês podem observar lá, a temperatura chega a 30 graus. Voltando aqui para o quadro, né? Vamos posicionar no quadro elétrico, vou afastar um pouquinho. Aí vocês têm lá a temperatura no quadro elétrico, né? Os condutores, temperatura normal, em torno de 30,5 graus, né? Botei uma carga pequena, né? Essa carga é a carga de um chuveiro de 11 amperes de corrente na resistência que eu mostrei para vocês, tá? Olha aí para vocês verem que a temperatura ela mantém nesse valor de 30 graus, porque tudo está especificado. Olha, o condutor está especificado em conformidade com a capacidade de condução do condutor. Então, dessa forma, pessoal, eu faço aí uma termografia que tantos de vocês solicitaram para fazer, tá? Então, a gente faz a termografia do quadro elétrico na inspeção e verifica alguns pontos de aquecimento. Nesse nosso experimento, apenas trabalhando com uma temperatura de 30 graus, porque tudo está dimensionado de forma adequada. Um abraço a todos vocês e fique ligado no canal da Universidade da Elétrica. Olá pessoal, vamos para mais uma aula
a nossa aula A210 no nosso canal Universidade da Elétrica. É uma aula mais instrutiva, onde eu vou mostrar para vocês, eu montei aqui uma maquete, né, de os componentes que devem possuir uma instalação elétrica residencial, é o caso que eu quero mostrar aqui para vocês. Então vocês estão observando aí um pequeno quadro, né? Nesse quadro tem o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. Nós temos um disjuntor geral, curva C, botei um C16, 16 amperes. Depois temos um DR, que é um interruptor diferencial residual para choque elétrico. E depois nós temos um circuito para iluminação, um circuito para tomada de uso geral e um circuito que vai alimentar essa tomada que eu tenho aqui mostrando para vocês, que é uma tomada de uso específico. Então são 3 circuitinhos, um atendendo a iluminação, o outro atendendo uma tomada de uso geral e o outro atendendo uma tomada de uso específico. Observando aqui, vocês podem observar, né, que eu tenho aqui o DPS, dispositivo de proteção contra surto, tenho o disjuntor geral, podem observar que é um disjuntor de 16 amperes, está aqui, curva C, 16 amperes. Depois eu tenho o DR, eu tenho um outro disjuntor também de 16, todos os 3 são de 16, como é uma maquete. Tem o barramento ali que fecha, como o circuito é monofásico, fecha a fase para esses 3 circuitos. Então, pessoal, tenho aqui do lado, muito importante, o barramento de neutro e aqui do lado eu tenho o barramento de terra. Então, basicamente, são esses componentes que a sua instalação elétrica deve possuir. Aqui nós temos a tomada de uso geral, o meu interruptor simulando o circuito de iluminação e ali nós temos a lâmpada sendo acionada pelo circuito de iluminação. E aqui o dispositivo DR, né, quando a gente toca no botão de teste, ele vai provocar o desarme geral, porque esse DR ele é geral atendendo a todos os circuitos. Olha, acionou. Então basicamente são esses os componentes necessários numa instalação elétrica. Agora eu vou fazer uma termografia para vocês, para a gente finalizar essa aula de hoje. Olá pessoal, vamos para mais uma aula, a nossa aula A210 no nosso canal Universidade da Elétrica. É uma aula mais instrutiva, onde eu vou mostrar para vocês, eu montei aqui uma maquete, né, de os componentes que devem possuir uma instalação elétrica residencial, é o caso que eu quero mostrar aqui para vocês. Então vocês estão observando aí um pequeno quadro, né? Nesse quadro tem o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. Nós temos um disjuntor geral, curva C, botei um C16, 16 amperes. Depois temos um DR, que é um interruptor diferencial residual para choque elétrico. E depois nós temos um circuito para iluminação, um circuito para tomada de uso geral e um circuito que vai alimentar essa tomada que eu tenho aqui mostrando para vocês, que é uma tomada de uso específico. Então são 3 circuitinhos, um atendendo a iluminação, o outro atendendo uma tomada de uso geral e o outro atendendo uma tomada de uso específico. Observando aqui, vocês podem observar, né, que eu tenho aqui o DPS, dispositivo de proteção contra surto, tenho o disjuntor geral, podem observar que é um disjuntor de 16 amperes, está aqui, curva C, 16 amperes. Depois eu tenho o DR, eu tenho um outro disjuntor também de 16, todos os 3 são de 16, como é uma maquete. Tem o barramento ali que fecha, como o circuito é monofásico, fecha a fase para esses 3 circuitos. Então, pessoal, tenho aqui do lado, muito importante, o barramento de neutro e aqui do lado eu tenho o barramento de terra. Então, basicamente, são esses componentes que a sua instalação elétrica deve possuir. Aqui nós temos a tomada de uso geral, o meu interruptor simulando o circuito de iluminação e ali nós temos a lâmpada sendo acionada pelo circuito de iluminação. E aqui o dispositivo DR, né, quando a gente toca no botão de teste,
ele vai provocar o desarme geral, porque esse DR ele é geral atendendo a todos os circuitos. Olha, acionou. Então, basicamente, são esses os componentes necessários numa instalação elétrica. Agora eu vou fazer uma termografia para vocês, para a gente finalizar essa aula de hoje. Vou mostrar para vocês como é que funciona o megômetro digital para medição da resistência de isolamento. Vocês podem observar aqui, ele tem uma ponteira onde eu tenho uma garrinha jacaré. Essa garra, por exemplo, eu vou conectar no neutro. Conecto a garrinha no neutro, que é esse ponto aqui, que eu vou estar conectado com essa garrinha no neutro. Ok? E a outra ponta eu vou usar uma ponteira, como se fosse uma ponteira de um medidor normal. Então aqui eu vou conectar na minha fase. Então imagine num circuito de tomada, o que nós vamos fazer? Vamos conectar essa garrinha aqui no neutro do circuito, não é? E depois eu vou conectar a ponteira na fase. Após isso, vocês podem observar no instrumento, ele tem a chavinha onde eu vou posicionar aqui para vocês qual é a posição exata da medição. Nessa posição eu estaria medindo a tensão e nessa posição, vocês podem observar aqui, 500 volts, vou aplicar uma tensão contínua de 500 volts. Após a aplicação da tensão, com a minha garrinha no barramento de neutro daquele circuito que eu quero medir, o isolamento, e com a ponteira na parte da fase, eu consigo medir a resistência de isolamento. Depois disso conectado, não tocar nas partes metálicas. Aí o que a gente faz? A gente aperta esse botãozinho, ele vai injetar a tensão de 500 volts e registrar no terminal, no visor aqui, a resistência de isolamento. Agora vamos fazer uma medição real utilizando um condutor, por exemplo. Pessoal, vou mostrar para vocês como se mede a resistência de isolamento de uma extensão para nosso exemplo aqui. Vocês podem observar que eu tenho a minha extensão com 3 pontos, um cabo que tem em torno de 3 metros de extensão. Não é? Aqui tem o nosso megômetro digital, onde nessa parte aqui eu estou conectando no terminal, que tem essa garrinha. É como se eu estivesse testando fase neutro, né? Então vamos estar aqui a minha fase. E do outro lado, essa garrinha aqui, vocês podem observar, está ligado aqui, que é como se fosse a conexão com o neutro. Então eu estou medindo a isolação fase neutro. Aí eu venho aqui no botãozinho do instrumento, vou ativar a medição da resistência de isolamento. Vocês podem observar aí o valor, ele está sofrendo uma variação, a gente aguarda um minutinho a estabilizar. Então tá aí, ele estabilizou a resistência de isolamento em 1,81 giga-ohms. Né? Se fosse uma instalação elétrica completa, estaria em conformidade, porque a resistência de isolamento tem que ser maior ou igual a 0,5 mega-ohms. E aqui nesse trecho, pequeno trecho de uma extensão, deu uma resistência de isolamento de 1,81 giga-ohms. Olá pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, simulando aqui uma instalação elétrica, fazendo a medição da resistência de isolamento. Vocês podem observar lá o instrumento está em cima de um quadro elétrico, né? Esse quadro tem um disjuntor, que é esse disjuntor aqui onde eu estou apontando para vocês. Ele alimenta as minhas tomadas, que são esse circuito de tomada e aquela outra tomada que vocês podem ver lá na frente. Então esse circuito, esse disjuntor alimenta essa tomada. Então vamos testar a resistência de isolamento. Para isso, vocês podem observar que eu desliguei o circuito não tem energização, coloquei a garrinha na barra do neutro e improvisei aqui embaixo, vocês podem observar, uma derivação da fase que sai do disjuntor, onde eu vou testar
a resistência de isolamento entre o neutro e a minha fase. O meu instrumento já está conectado na posição adequada. Eu vou startar esse instrumento. Olha, vou dar um pulso, vai injetar 500 volts na instalação elétrica. Vocês vão observar que após o teste, a resistência de isolamento ela vai ser superior a 20 gigaohms, né? Que eu já tinha feito o teste inicial. Então aqui nós posicionamos o instrumento na escala de 500 volts para injetar e agora vamos startar e injetar essa tensão de 500 volts, startando o teste aqui. Vocês podem observar que a gente tem que aguardar 1 minuto o instrumento estabilizar. Ele faz uma leitura até no máximo 20 gigaohms. Então, vocês podem observar, estabilizou. A medição deu fundo de escala. Isso significa que a minha resistência de isolamento é maior do que 20 gigaohms. O que é recomendado é uma instalação elétrica deve ter uma resistência de isolamento maior ou igual a 0,5 ohms. 0,5 mega-ohms. E aqui nós medimos 20 giga-ohms, um valor superior a 20 giga-ohms. Por que dessa instalação elétrica deu uma resistência de isolamento muito alta e adequada? Porque os condutores são condutores novos e a distância aqui que vocês podem observar é uma distância muito curta, deve dar uns 6 metros da minha instalação. Vou startar o teste novamente para confirmar para vocês que a resistência de isolamento é superior a 20 gigaohms. Então a gente aguarda, o instrumento vai estabilizar, a gente tem que aguardar uns minutinhos, ele vai estabilizar. Está estabilizando, ele vai chegar a 20 gigaohms, olha, 20 giga, e aí ele estabiliza numa tensão, numa resistência de isolamento superior a 20 gigaohms. E o recomendado para uma instalação elétrica deve ser maior ou igual a 0,5 mega-ohms. Um abraço a todos. Pessoal, vamos para mais uma aula aqui de instalações elétricas no Uniceub. Todo o laboratório foi higienizado, todo mundo utilizando máscara. E o objetivo dos laboratórios é complementar o conceito teórico que nós vimos em sala de aula. A aula de hoje é sobre a ligação do sensor de presença. Eu vou efetuar a ligação de um sensor de presença utilizando os disjuntores e utilizando uma lâmpada para poder vocês observarem quando eu tenho a ligação do sensor de presença, quando passa um movimento por ele, a lâmpada vai acender. Nisso, nós temos que fazer todas as conexões que vocês vão estar vendo na sequência, as conexões de fase neutro nos disjuntores que nós vamos escolher. E dessa forma, vocês vão ter a ideia de como que se faz uma ligação em um sensor de presença. Pessoal, então vamos à nossa ligação do sensor de presença frontal. Nós estamos utilizando o sensor de presença frontal da Exatron. Ele é microcontrolado, onde nós podemos ajustar tempo, sensibilidade e fotocélula. Vamos ao nosso sensor. Se vocês observarem aqui, esse sensor ele é para as tensões de 127 e 220, tá? Vocês podem observar aqui, para 127, lâmpada incandescente, a potência máxima de 800 watts. E para a lâmpada fluorescente, 250 watts. O cabo branco representa o neutro, o cabo preto a fase, e o cabo vermelho é a carga. Então, se vocês utilizarem aqui, esse cabo vermelho, ele vai para a lâmpada, o cabo preto é a fase, cabo preto, aqui é a minha fase, e o cabo vermelho vai para a lâmpada.
Então, esse sensor, nós podemos também fazer a sua programação. Se vocês observarem aí, a programação é 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos e 15 minutos. Então, podem observar aqui 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 7 minutos e 15 minutos. A programação de fábrica, ele vem programado para um tempo de 1 minuto. E aqui também você pode regular a sensibilidade dele. Sensibilidade máxima e sensibilidade mínima. Ele vem ajustado por fábrica com sensibilidade máxima. Fotocélula. Sem fotocélula, ele vem com a configuração sem fotocélula e você pode ter a configuração com fotocélula. De fábrica, ele vem sem fotocélula. Então, agora nós vamos fazer a ligação de uma lâmpada utilizando esse sensor frontal de presença. Lembrando que o branco é o neutro, o preto é a minha fase e o vermelho é para carga, ou seja, é para a lâmpada. Vamos agora fazer a ligação desse sensor de presença frontal. A fazer a ligação do sensor de presença. Eu já deixei a conexão montada nesse nosso painel. Vou só dar uma visualizada nesse painel. Nós vamos estar trabalhando nesse painel em algumas ligações. A primeira ligação que nós vamos fazer, eu já tinha mostrado anteriormente, é a ligação do sensor de presença. Então nós temos esse sensor de presença da Exatron, onde o condutor vermelho, nós vamos ligar ele na lâmpada. Olha só, ele vem até a lâmpada. Essa lâmpada aqui é esse primeiro, então ele vem a lâmpada, vem até a lâmpada. O condutor preto, que é a fase, veja bem, eu estou alimentando um painel, entra a energia e sai aqui embaixo, onde eu estou alimentando o meu sensor de presença para vocês verem o funcionamento. O fio branco aqui é o neutro, então coloquei o neutro, ele vem até aqui e entra até o barramento, aqui é o barramento de neutro. E o neutro também, vocês podem observar que esse neutro, ele vai conectar na minha lâmpada. Dessa forma, a gente fecha a ligação de um sensor de presença desse modelo Exatron. Vamos ligar aqui a alimentação. Liguei a alimentação, o sensor está lá pulsando, né? Sensor de presença, olha, já viu o movimento, a lâmpada acendeu. Esse sensor de presença, ele está com a configuração de fábrica de 1 minuto, não é? Então, é dessa forma que se faz a ligação do sensor de presença. Vamos aguardar um tempinho até o sensor de presença desativar. Pessoal, nesse painel nós vamos fazer várias ligações, olha, vocês podem observar aí o painel, vamos fazer ligação three-way, mas a ligação agora que eu apresentei para vocês é a ligação do sensor de presença da Exatron. Sensor de presença acionado, certo? Vamos acompanhar, mais ou menos 1 minuto, ele vai desativar, tá? Ele vai desacionar, vamos aguardar. Enquanto isso, vocês podem observar no nosso painel, nós vamos fazer a ligação de motores elétricos, vamos fazer a ligação three-way, four-way, obviamente nas próximas aulas, ok, pessoal? E também, nas próximas aulas, vocês aprenderão também como fazer a ligação do DR, como fazer a ligação de um DPS, todo nesse painel, pessoal, nesse painel de instalações elétricas que nós montamos aqui na universidade. É um painel bem interativo, onde vocês podem observar todas as ligações. Viram aí? Sensor de presença desativado. Agora eu vou movimentar perto do sensor de presença para que vocês possam observar. Olha lá, sistema de iluminação acionado. Então, dessa forma, nós finalizamos a primeira ligação, que é o sensor de presença.
Agora, aguardem as próximas aulas no canal da Universidade. Olá pessoal, hoje a aula é sobre os tipos de disjuntores, onde eu vou apresentar para vocês, aqui vocês vão ter cada um dos disjuntores. O primeiro disjuntor que eu gostaria de mostrar para vocês é esse disjuntor. Esse disjuntor é conhecido como disjuntor padrão NEMA. É um disjuntor pretinho, né? Como característica dele, NEMA, são todos os disjuntores pretos. E aqui, o fabricante me mandou essa amostra, então vocês podem ver o disjuntor aqui, tem uma placa transparente, onde eu vou mostrar os componentes para vocês. Aqui eu tenho a câmera térmica, né, para extinção de arco, né, na verdade é uma câmera de extinção de arco, e aqui eu tenho o gatilho desse disjuntor. Esse disjuntor, ele é um disjuntor térmico, né, ele atua para curto-circuito e sobrecarga. Quando você tem um curto-circuito na sua instalação elétrica, esse disjuntor vai provocar o desarme. A característica desse disjuntor é ter um tempo de desarme maior que o disjuntor IEC, que é o próximo que eu vou apresentar para vocês, né? Então, quando tem um curto-circuito, né, ele aquece esse filamento, tanto para curto-circuito quanto sobrecarga, ele vai provocar o desarme. Agora eu vou apresentar para vocês os disjuntores da família IEC, são disjuntores mais modernos. Vocês podem observar que ele é um disjuntor termomagnético. Então ele tem uma bobina aqui, né, uma bobina magnética, em que quando a corrente de curto-circuito é muito elevada, circuito muito elevado, ele tem um eletroímã, funciona como um eletroímã, e esse eletroímã vai criar um campo magnético e atrair o gatilho aqui, ó. Então, ele faz esse princípio através da força magnética NI. Então, ele tem um número de espiras, circulou uma corrente de curto-circuito, ele atrai o êmbolo aqui, desarmando. Também tem aqui uma câmara de extinção de arco e tem uma lâmina para sobrecarga, ok? Então, são esses dois disjuntores, né, que é o disjuntor IEC e disjuntor NEMA. O outro disjuntor que eu gostaria de mostrar para vocês, na verdade, é um dispositivo diferencial residual, é o DR. Né? O DR ele tem como características duas entradas, uma entrada para linha e uma entrada para neutro. Né? Ele tem... Agora eu vou mostrar para vocês o disjuntor DR, na verdade, disjuntor não, dispositivo a corrente diferencial. Como que eu faço a ligação de um DR, ou conhecido também como IDR? Eu vou precisar, esse DR aqui, ele é um DR bipolar, então ele tem a entrada do neutro e a entrada da fase. Sempre a ligação do DR é necessário o disjuntor DTM, que é esse disjuntor que eu estou utilizando aqui, que eu vou usar um disjuntor da família IEC, como eu já tinha mostrado anteriormente, esse disjuntorzinho branco. Então, como que seria a ligação? Aí a ligação seria assim, eu vou pegar a minha fase, vou ligar essa fase aonde? No meu disjuntor DTM, ok? E a saída do meu disjuntor DTM vai entrar aonde? Vai entrar na entrada de fase do meu disjuntor DR. E aqui no disjuntor DR, olha, eu estou traçando uma linha, ela vem no segundo terminal do disjuntor DR. E aqui eu vou alimentar a minha carga, onde eu tenho aqui o neutro e tenho aqui a fase. Aí dessa forma eu tenho uma ligação de um circuito com DR para proteger carga, por exemplo, um chuveiro elétrico ou proteger um circuito em uma área molhada de um determinado cômodo. Pessoal, para a gente finalizar essa aula dos tipos de disjuntores, eu volto aqui no disjuntor NEMA, que é esse disjuntor que vocês estão vendo aqui. Eu coloquei aqui algumas características desse disjuntor. O disjuntor NEMA para curto-circuito, por exemplo, um disjuntor de 10 amperes, ele desarma para curto-circuito com uma corrente 50 vezes a corrente nominal. Então, se ele é um disjuntor de 10, para curto-circuito tem que ser um curto-circuito de 500 amperes. Já um disjuntor NEMA
de 40 amperes, ele é capaz de disparar para o curto-circuito, né? Fazer o disparo aqui para curto-circuito com 10 vezes a corrente nominal. 40 amperes, então ele vai desarmar com 400 amperes. Para sobrecarga, esse disjuntor NEMA, ele dispara em torno de 1,45 da corrente nominal. Isso ele pode disparar em até 1 hora. Vamos agora, do outro lado aqui, para o nosso disjuntor IEC. O disjuntor IEC ele tem a característica de algumas curvas. Curva B, curva C e curva D. A curva B são curvas de disjuntores IEC, que são disjuntores para cargas resistivas. O disparador magnético dele atua entre 3 vezes a corrente nominal e 5 vezes a corrente nominal. Pode observar que é muito menor do que o disjuntor NEMA. Curva C é utilizada para que tipo de cargas? Para cargas fracamente indutivas, cuja corrente do disparo para curto-circuito é de 5 vezes a 10 vezes a corrente nominal. A curva D, já para utilizar em motores, a corrente do disparador magnético é de 10 a 20 vezes a corrente nominal. Para sobrecarga, esse disjuntor desarma em até 1 hora com 1,35 da corrente nominal. Ora, qual dos dois disjuntores utilizar? Nós utilizamos e sugiro que vocês utilizem o disjuntor IEC, que é o disjuntor DIN branquinho. Por que então utilizava-se esse disjuntor? Esse disjuntor é um disjuntor que a gente utilizava antigamente. Por quê? Porque no Brasil utilizava a seção dos condutores em AWG, que era a norma americana, norte-americana, e para isso utilizava esses tipos de disjuntores. Como a norma de fabricação de cabos no Brasil foi mudada para a norma IEC, passamos agora a utilizar os disjuntores da família IEC, onde você vai escolher qual a curva adequada. Ah, professor, eu quero alimentar uma bomba d'água. Utilize um disjuntor da curva C. Quero alimentar um chuveiro, curva B. Quero alimentar um motor cuja corrente de partida é superior a 10 vezes a corrente nominal. Não posso usar nem B nem C. Tem que usar um disjuntor da curva D. A curva é o quanto da corrente nominal o disparador magnético atua. Então, pessoal, assim a gente fecha essa aula com os tipos dos disjuntores e suas características. Hoje a nossa aula é bem rápida, é sobre os disjuntores de caixa moldada, que é esse disjuntor que eu estou apresentando aqui para vocês. O disjuntor caixa moldada, ele é muito utilizado para proteção de circuitos de distribuição, de motores, geradores, etc. Né? Esses disjuntores caixa moldada, eles são chamados de caixa moldada porque eles são montados em uma caixa termoplástica pré-moldada. Ele utiliza a norma 60947, que tem até cravado aqui no disjuntor. Os componentes internos desse disjuntor, eles são robustos, então eles possuem maior capacidade para suportar curto-circuito, corrente nominal de curto-circuito desse disjuntor, né, ela está em torno de 18 kA, vocês podem observar aqui. Esses disjuntores, alguns desses disjuntores, né, não é o caso desse, ele possui proteção térmica para sobrecarga e proteção magnética para curto-circuito, que podem ser ajustadas. Outro fato interessante também nesses disjuntores, ele tem esse botãozinho T, que é o trip. Quando a gente aperta esse botão, né, o disjuntor ele manobra, ele fica nessa posição amarelinha com verde do outro lado. Quando a gente faz a manobra dele normal, ele fica na posição 0.
né? Para que serve esse botão trip? Aqui na lateral, isso aqui pode ser aberto, na lateral tem uma bobina, em que esse disjuntor ele pode ser comandado automaticamente e remotamente. Esse botãozinho trip é uma bobina que tem internamente que vai fazer com que seu disjuntor possa desarmar. Então, o disjuntor de caixa modada é esse tipo de disjuntor. Aqui na lateral tem as características, né? Para 380 volts, a gente pega aqui 415, esse disjuntor tem uma capacidade de corrente de curto-circuito de 18 kA, muito superior aos minis disjuntores, tá ok? Então, o disjuntor de caixa moldada é isso aí. Na próxima aula, nós veremos as diferenças desse disjuntor para o disjuntor DIN. Então vamos agora explicar o funcionamento de uma contatora internamente. Essa aqui é uma contatora trifásica, então ela possui 3 polos de linha, de conexão de linha, e um polo de conexão auxiliar. Então essa contatora aqui, ela já está aberta para a gente poder visualizar ela internamente. Então essa contatora aqui, nós temos a bobina de forma removível, então nós podemos trocar a bobina caso ela venha queimar. Aqui nós temos o núcleo fixo, que vai atrair o núcleo móvel, que é esse aqui de cima. Aqui nós temos a mola que vai fazer o retorno dessa contatora quando a bobina for desligada. Então esse núcleo aqui, ele é acoplado já com o bloco de contatos. Nesse tipo de contatora ele não é removível. Então, e ali em cima nós temos os contatos. Os 4 contatos que essa contatora tem são normalmente abertos. Então quando a bobina é acionada, ele puxa o núcleo móvel unindo com o núcleo fixo, fazendo acionamento do bloco de contatos lá em cima, que vai fazer o acionamento dos 4 polos na sua linha, mas os 4 polos vão ficar fechados com o de baixo. Em toda contatora, em uma das laterais, é possível ver o descritivo dela. Então aqui nós vemos os polos e qual a função de cada um deles. Então nessa primeira imagem aqui a gente consegue ver A1 e A2 formando os polos da bobina. Então esses polos, A1 e A2, vão fazer o acionamento da nossa bobina aqui. O polo L1 é no número de conexão 1 com o T1, número de conexão 2, assim sucessivamente L2 é com T2 e L3 com T3. E por último aqui nós temos o pino 13 e 14, que são polos de auxiliares. Pode ser usado para um intertravamento, pode ser usado para uma conexão de comando ou uma luz indicativa, mas está aqui do lado. Logo abaixo aqui nós temos algumas normas que algumas vêm escrito, outras não, mas algumas normas que ela atende. Mais abaixo ainda nós temos o ITH e o UI. O ITH é uma norma que fala que a corrente térmica, então ela pode aguentar, em 32 amperes, ela aguenta no mínimo de 8 horas sem exceder a temperatura limite pela norma. O I é a tensão de isolamento dela, ou seja, é a máxima tensão, diferença de tensão que você pode ter nos terminais dessa contatora. E nós temos aqui o tipo de contatora. Toda contatora ela pode ser do tipo AC1, AC2, AC3, AC4 e assim sucessivamente. Cada uma delas tem um tipo específico de aplicação. Abaixo ainda nós temos o IE. O IE é a corrente de trabalho nominal dela. Então essa contatora aqui é uma contatora para até no máximo 18 amperes AC3, que é o tipo de condição de trabalho dela. Bem, esse aqui é nosso laboratório para a gente testar a contatora. Então aqui nós temos uma alimentação trifásica que já está ligado, o juntor está desligado para a gente poder montar o circuito. Colocamos aqui só como uma forma de acionar e desacionar a contatora, um interruptor simples, normal. Aqui embaixo nós temos a contatora que a gente acabou de explicar. Em cima dela, no corpo da bobina, nós podemos ver qual que é a tensão de trabalho dela, no caso 220 volts. Então nós vamos alimentar a bobina dela com 220 volts e vamos fazer o acionamento de um motor trifásico 380 como esse aqui. Bem, no kit, nesse kit aqui, nós já temos as conexões da contatora separadas. Então as vermelhas são os contatos que a gente acabou de comentar, que é L1, L2, L3, T1, T2, T3. Entrada e saída de carga. Aqui nós temos o contato auxiliar, representado pela bolinha azul.
E o contato em amarelo, os contatos são os contatos da nossa bobina, que a gente vai fazer o acionamento. Então, primeiro a gente vai fazer a ligação da bobina dela. Então, está aqui a saída do disjuntor, nós tiramos uma fase passando pelo interruptor, e a outra fase vai entrar no polo da bobina. Vou ligar aqui. Nesse fio azul, representado aqui pelo neutro, eu vou ligar no outro polo da bobina. Então agora a bobina está com neutro fase, aqui em Brasília, 220 volts. Vamos conectar aqui agora as fases que serão ligadas no motor. Então aqui é a entrada de rede. Então aqui as 3 fases conectadas. E a saída de carga que vai para o motor. Para exemplificar o nosso contato auxiliar, a gente vai usar o contato auxiliar para acionar uma lâmpada que vai demonstrar se os contatos realmente foram fechados. Vamos ligar aqui e eu vou pegar uma das fases aqui somente para energizar aquele contato. Tá aqui então, entrada de energia, alimentação da bobina, fase neutro, saída de carga, e aqui está saindo nesse fio branco somente um retorno de fase para assentar essa luz verde. Então vamos ao nosso teste. Vou ligar o disjuntor, vou ligar o interruptor, a bobina foi acionada, os contatos estão atracados, a luz verde acionou, indicando que o contato normalmente aberto azul foi fechado e o nosso motor está rodando, indicando que a saída de carga está fechada também. Desligando o interruptor, nós soltamos os contatos.